Fala galera, beleza? Você já manja de AWS CLI? Se não, não deixa de ver esse vídeo que eu vou mostrar como que você faz a primeira configuração para você conseguir aí andar com os seus próprios pés. Primeiro de tudo, o que acontece? A AWS CLI ele roda dentro de um computador, de um servidor, é um command line. Não precisa obrigatoriamente ser Linux. Eu vou usar Linux aqui, porém você pode instalar em um Windows da vida. E você precisa ter uma credencial para autenticar esse CLI para a AWS, seja ele tanto usuário ou role. Eu já postei no canal aqui sobre usuário e role e eu viro e mexe falo sobre isso daí. Eu vou mostrar um pouquinho dos dois. Porém, galera, você tem que pensar aí que o melhor de todos é o role. Se você não sabe por que, não deixa de ver esse vídeo. Os vídeos que eu já postei sobre isso daí. Então, beleza, já tem um servidor para adiantar um pouquinho o negócio. E eu já estou dentro dele aqui. Opa, já estou dentro desse servidor. Então eu estou dentro dele aqui. Se eu vier e escrever AWS e tab, né, no Linux, você vê que já tem o AWS. Se eu colocar S3, ó, ele já aparece alguma coisa. Então eu já tenho o AWS CLI instalado nesse servidor. Geralmente ele já vem instalado em alguns servidores. Então nesse daqui ele já está instalado, eu estou usando o Amazon Linux 2. Se não tiver instalado, é muito simples de instalar também. Isso varia um pouco de acordo com cada distribuição, se é Windows, se é Linux, se é o Red Hat, se é SUSE ou se é Ubuntu. Se você tiver dificuldade para instalar, não deixe de postar aqui que eu te ajudo, eu te dou umas coordenadas sobre como instalar isso daí. Mas tem muito manual da AWS, é só colocar na internet como instalar e ele já vai aparecer. Então beleza, eu já estou dentro do CLI. Agora eu falei que tem usuário e role. Inicialmente eu vou mostrar por role. Então eu vou para a parte de IAM, que é de usuário, né? Eu vou para users, então já tem alguns usuários aqui que eu fico criando para testar. Eu vou criar um usuário que vai se chamar Hello CLI. Aí ele precisa ser um usuário programmatic. O que é o Programmatic Access? Ele é um usuário que te dá para API, para CLI, para SDK, que ele já disse, está até escrito. Agora o AWS Console é um usuário que também tem acesso a console. Não é essa a ideia, a gente está criando um usuário só para executar command line. Então vou dar um next aqui, aí eu teria que colocar um acesso a ele. Aí o ideal, pessoal, é se você colocar acesso muito granular, ou seja, coloca só acesso para o que o usuário precisa mesmo. Então, se ele vai usar S3, qual é o S3? Coloca S3. Então, eu já falei um pouquinho sobre isso no canal também. Essas dicas aqui que eu vou dando, não dá para falar tudo de uma vez, né? Então, não deixa de seguir o canal se você ainda não segue para saber um pouquinho mais sobre isso daí. Então, eu vou colocar só por exemplificação, vou colocar o Administrator Access, mas nunca faça isso, tá, pessoal? Então, next, eu vou colocar só para facilitar aqui para demonstração. E pronto. Quando eu crio o usuário, ele me mostra um Access Key ID e um Secret Key ID. Beleza, eu tenho que guardar esses dois. Ao invés de guardar, eu vou fazer assim, ó, eu já vou abrir minha console. Então tá aqui, ó, estou dentro do servidor e eu vou digitar AWS configure. Quando eu coloco isso, ele vai pedir, ó, qual que é a chave de acesso, que é essa daqui, ó, é a primeira. Ótimo, enter. Qual que é o secret key, que é esse daqui. Vou colar ele, ótimo. Aí ele vai pedir qual que é a região default. Eu vou colocar US East 1. Poderia ser, North Virginia é US East 1. Agora se fosse uma região como São Paulo, já é diferente essa região. Se eu não me engano é SA East 1, não sei. Mas aqui você coloca qual é a região default. Então todos os comandos que ele executar, ele já vai estar focado dentro dessa região. Então se você colocar um comando para ver todas as EC2 instances, ele vai pegar as EC2 instances de North Virginia, nesse meu caso. O output, pessoal, tem text e tem a table, se eu não estou enganado, e JSON. O melhor é JSON, porque você tem um formato já um pouco mais visível, um pouco melhor. Então eu particularmente gosto muito do JSON, fica mais fácil. Então ótimo, eu tenho configurado. Agora se eu vier aqui e colocar um AWS S3 LS, o que quer dizer? Eu vou mandar um comando de AWS no S3 para listar. Ó, ele já apareceu os dois. Ele não apareceria isso antes, porque eu não tinha aqui. Então, olha, ele vai funcionar da mesma forma. Mas o que eu vou fazer? Eu já vou vir aqui nesse usuário, eu já vou deletar ele, porque eu não quero
isso daqui. O usuário para mim não dá, tem que ser role. Eu preciso, o usuário geralmente se usa quando você está dentro do seu computador fora da AWS. Agora, quando você está dentro da AWS, você tem a opção de role, então você não precisa disso. Então, eu deletei o usuário, ó. Se eu vier aqui e der um enter, olha só o que ele fala, acesso negado. Então, eu já matei esse acesso. Agora, o que eu vou fazer aqui? Eu vou para role, eu vou criar uma role. Essa role, ela vai ser de uma EC2 instance, então é uma role que vai ser anexada a uma EC2. Essa role, não façam isso, mas vou colocar administrator access por hora, enter. Essa role vai se chamar role EC2 clear hello. Nossa, que nome mais nada a ver, né? Mas ok, tá bom. Ótimo, create. Eu criei a role, mas note que ele não me falou nada. Ele não passou chave de acesso. Como eu vou fazer aquele AWS configure lá? Não dá para fazer. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que vir aqui em EC2. Em EC2 eu tenho o meu servidor. Aqui ó, esse servidor aqui, AWS CLI. Eu vou selecionar ele, eu vou em Actions. Tem uma opção que é o aqui ó, Instance Settings, Attach, Replace IAM Role. Então vou clicar aqui, qual que é o nosso role? É esse aqui ó, role EC2 CLI Hello. Vou dar um Apply. Ótimo, agora o que vai fazer? O AWS CLI ele já tem dentro dele uma inteligência que ele checa primeiro pelos acessos do servidor. Se não funciona, se dá permission deny, ele vai para acesso de role. Então o que eu vou fazer? Deixa eu pegar aqui de novo a nossa sessão, ó. Vou limpar a tela e eu vou digitar o mesmo comando. Note que, apesar de ele estar com acesso, ele deu permission deny. Isso porque, pessoal, o AWS CLI, ele está com as chaves, ó, ele está com aquela chave, então ele vai forçar aquela chave. Eu tenho que deixar essas chaves em branco. Então, como eu faço isso daí depois que eu já limpei? Vou fazer assim, eu vou dar um ls-lra para ver os arquivos. Eu tenho que entrar dentro do cd.aws, que é um arquivo escondido. Vou dar um ls aqui, vai ter uma... Opa! Vou dar um ls, ó, ele tem uma opção que chama credentials. Ó, tá aqui as minhas credenciais. Eu vou dar um rm nessa credentials. Deletei ela, tá vendo? Agora eu vou voltar para onde eu estava. Eu vou colocar de novo, vou executar aquele comando do S3LS, AWS S3LS, Enter. Agora sim ele funcionou. Então, olha como é fácil configurar o AWS CLI. Aí depois daqui você consegue fazer tudo o que você precisar. Então, a AWS, o serviço é EC2, então eu vou falar AWS EC2. Vamos supor, não sei agora o que eu vou executar. Deixa eu aumentar a tela. Não sei agora o que eu vou executar. Então você escreve help. Quando você escreve help, ele já mostra todas as opções existentes para você usar. E tem uma que se chama describe instance. Aqui ó, describe instance. Então eu vou vir aqui, vou tirar o help, eu vou escrever describe instance. Enter. Olha só, ele mostrou em JSON todas essas opções para mim. Vamos supor, eu quero JSON tá muito difícil para mim. Quero outra opção. Como eu faço? Vou dar um AWS configure, eu dou enter para continuar 000, mas ao invés de JSON eu vou colocar text. Eu acho que é text. Vamos ver. Aí, ó, ficou um pouco mais simples, uma espécie de formato de CSV. Aí eu acho que o outro é table. Eu não confirmei. Table. Vamos ver se vai funcionar esse table aqui. Opa, vou dar um ls. Describe instance. Era table. O table é um pouco mais bonitinho, tá vendo? Ó? Ele mostra as cores, mas geralmente você não consegue trabalhar muito com isso daí. Você trabalha aqui na command line. Mas o interessante do JSON é que, principalmente para aplicações, você pegar o formato do JSON, você consegue entender e trabalhar com ele muito melhor. A visibilidade dele fica muito melhor. Tá? Vou até colocar um vídeo aqui no canal só sobre JSON para falar um pouquinho melhor sobre ele. Mas enfim, ó. Então eu tenho todas as informações das duas instâncias que eu tenho criada. Então aqui ele está mostrando, não é só de uma instância, ele está mostrando de todas. Então eu tenho duas instâncias, ó. Tem uma aqui em cima, que é essa, que é a que eu estou usando para teste. Aí ali embaixo eu tenho outra, que é outro IP, que eu estou usando também. Então é isso, eu tenho todas elas. Vamos supor que eu quero desligar uma. Nossa, eu não testei isso daqui antes. Então a minha ideia, de fato, não era deixar o comando preparado, e sim mostrar para vocês como que vocês
interagem com a linha de comando. Então eu vou falar assim, ó, AWS CLI, desculpa, AWS EC2, porque é o serviço que eu quero usar, eu vou dar um help. Eu vou procurar alguma coisa com stop. Opa, achei um stop instance. Então legal, achei no manual um stop instance. Então dou um stop instance, enter. Ele não vai acontecer nada, né? Claro, esqueci do help. O help ele vai mostrar todas as opções. Então aqui ele fala um pouquinho como funciona, aí ele mostra algumas opções, ó, como por exemplo instance IDs. Então eu vou vir aqui, vou colocar esse instance IDs, espaço, o ID dessa instância. Vamos supor, opa, essa instância não, estou na errada, é essa instância aqui que eu vou desligar, a outra está terminada, então eu vou me próprio desligar, tá pessoal, para vocês verem, para acabar com esse vídeo de uma vez. Então eu vou copiar, colar, então beleza, vou colar aqui. Mas antes de eu apertar Enter para ver se vai funcionar, eu vou colocar uma opção que se chama Dry Run. Essa Dry Run, ela faz um teste antes se o comando vai funcionar, ela não executa. Então eu vou dar um Enter. Deixa eu ver se a opção estava certa. Parece que estava. Dry Run. Acho que eu tenho que colocar Dry Run True. Dry Run. Pera aí. Vamos ver por pouco. Aí tá falando, é Boolean. Então não. Então é só esse Dry Run. Deixa eu apagar isso. Vou fazer o seguinte. Vou colocar entre parênteses. Que eu acho que pode ser esse o fator. Vou colocar entre parênteses. Instance IDs. E depois um Dry Run. Ô, louco. Instance. Então, às vezes, quando acontece isso, até é interessante que aconteceu, que não funcionou de primeira. O que eu faço? Eu venho aqui embaixo. Ó, eu já vi que ele é lista. Lista é um pouco diferente, mas ok. Vou descer um pouco mais, porque ele me mostra exemplos. Aí, ótimo, ele mostrou um exemplo. Então, segundo ele, está falando que se eu executasse esse comando aqui, ele já iria funcionar. O que está igual ao nosso, né? Deixa eu descer um pouco mais. Ele está falando que esse daqui iria funcionar. Vamos ver qual é a diferença do nosso. Oh, tá. Bom, é vocês que devem estar aí me assistindo, devem ter visto já faz tempo esse help. Bom, eu não vi, paciência. Então vou dar um help, dry run. Deixa eu usar a primeira opção. Então será que o primeiro que eu executei estava certo? Olha, estava certo, pior que estava. Então beleza, tá aqui. Aí ótimo, vou remover esse dry run agora, porque o que acontece? Aqui em cima, com o dry run, ele falou, um erro ocorreu. Tem que ler bem, porque ele é meio estranho. Ele diz que um erro ocorreu, mas não necessariamente é um erro. Ele falou, ó, quando chamou essa operação, ela teria funcionado se o dry run não estivesse configurado. Logo, não foi um erro exatamente, foi um teste. Mas beleza. Então eu vou dar um Enter agora. Começou. Ótimo, ó. Minha sessão até morreu aqui. E eu não estou conseguindo parar o servidor só porque eu estou dentro dele. Não tem nada a ver. É porque a role tem acesso para fazer isso. Tá vendo? O servidor já está parando. Então é isso aí, pessoal. Assim que você trabalha com a AWS CLI, o que você tem que ter em mente? Vocês viram como que usa o manual. Então sempre coloca AWS, espaço, aí você coloca S3 que você quer mexer, coloca S3, que vai acontecer as coisas de S3. É EC2? Coloca EC2, que vai ter as coisas de EC2. SNS, coloca SNS, SQS, coloca SQS. Aí para saber os parâmetros, sempre coloca help, que ele vai te mostrar no manual tudo que tem que ser feito, tá bom, pessoal? Então é isso aí que eu tinha para falar, espero que tenha gostado. Se você curtiu, não deixe de dar um like, não deixe de se inscrever no canal, que eu estou postando bastante dica para te ajudar a se tornar um Cloud Ninja. E se você tiver qualquer sugestão, qualquer ideia de assuntos para colocar aqui no canal, não deixe de postar nos comentários, tá bom? Valeu, até o próximo vídeo.